essa sempre foi uma dificuldade minha, porque eu sou designer, mas eu faço 1 milhão de coisas, e aí como que eu mostro isso no meu portfólio, como que eu organizo, como eu deixo claro quem eu sou, o que eu faço, como eu vendo meu trabalho como freelancer, principalmente, né, que é um pouco mais difícil, digamos assim, de explicar para as pessoas o que a gente faz, quem a gente é. Então, eu acho que esse assunto que eu trago aqui, ele fala muito de uma reflexão pessoal da minha vida, que acaba esbarrando em reflexões de o que eu quero ser, para onde eu quero ir, como que eu quero que as pessoas me percebam. Então, vai ser um papo um pouco reflexivo, então preparem-se, terapia depois vai ajudar também. E esse tema, ele também esbarrou em muitos momentos da minha vida, porque, como eu sou freela, eu, né, sempre precisei ter o meu portfólio atualizado, mas também acabei no meio do caminho fazendo trabalhos como curadora, selecionando pessoas tanto para Freela School, ou então pessoas que me chamavam para fazer uma curadoria, e aí eu acabava indo atrás de pessoas e vendo 1 milhão de portfólios, então isso é algo que eu me acostumei a fazer, fiz muito e ainda faço muito, então tudo que eu vou mostrar para vocês é realmente a partir do que eu aprendi nesse período. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. E o tema, eu sempre trago portfólio / posicionamento, porque eu acho que são duas coisas que é impossível elas não caminharem juntas. Porque quando a gente vai falar de portfólio, a gente sempre precisa pensar nessas coisas mais existenciais. Então, como eu quero ser visto, como eu quero me posicionar, como eu quero ser visto, ser percebido. Então, são questões que a gente precisa refletir antes de fato, partir para o portfólio. Porque o portfólio não é simplesmente começar um site, jogar um monte de coisa lá dentro, ele tem que ter uma história, uma narrativa, um propósito, e isso começa no posicionamento. Mas antes, todo mundo se pergunta, você vai mandar o PDF? Sim, eu vou mandar, para quem ficar até o final, para incentivar vocês a ficarem até o final, porque esse material no fim também tem uns links, e aí depois vocês podem olhar com calma no final, enfim, no momento que vocês tiverem mais tempo, para não ficar perdendo esse tempo aqui. Então, bom, eu já me apresentei um pouco, mas sou Denise, eu sou designer de formação. Hoje eu me posiciono como diretora criativa, e eu sou uma pessoa multipotencial, faço 1 milhão de coisas, e eu acho que o fato de eu sempre gostar de aprender e ser muito curiosa, me fez explorar várias áreas de trabalho, de profissão, e apesar de as pessoas me verem como generalista, eu me chamo de curiosa, porque eu me considero curiosa, porque eu não necessariamente eu faço tudo isso hoje em dia, mas eu continuo tendo vontade de aprender e explorar coisas diferentes. Então, isso é uma coisa muito da minha personalidade. E aí, quando as pessoas me perguntam o que você faz, eu sempre penso por alguns segundos, tipo, e agora? O que eu vou responder? A resposta curta seria, eu sou designer, então, assim, se eu tô com preguiça de responder, falo, eu sou designer. Mas aí, a verdade é que eu poderia responder uma coisa um pouco maior, se eu tivesse mais tempo e mais energia, eu poderia falar, eu sou formada em design, mas eu amo aprender e ensinar, e eu faço isso a partir das ferramentas que eu aprendi no design, que são, no caso, storytelling, comunicação visual, estratégia, experiência, e poderia continuar essa resposta falando, mas assim, no dia a dia, eu trabalho com branding e identidade visual. E hoje eu estou fazendo um MBA em branding e marketing digital para me aprofundar mais no universo estratégico das marcas, que é talvez o container assim, de trabalhos maior que eu tenho. O volume maior de trabalhos que eu fiz foi nessa área. E aí, se eu continuasse, eu falaria, mas assim, né, eu faço isso, mas eu também trabalho com design de experiências, também trabalho com direção criativa, com audiovisual. Eu tenho um projeto que chama Freela School, onde eu dou mentoria, crio conteúdos, faço experiências como essa aqui, dando aulas, palestras, podcast, etc. Então, assim, a verdade é que eu poderia ficar falando. Aí eu fico tipo a Nazaré, assim, tipo, será que eu vou falar uma lauda de resposta ou será que eu vou só falar, sei lá, que eu sou designer? Aí no final eu sou designer. Porque, assim, é muito difícil de explicar tudo isso. E às vezes eu só quero ser direta e rápida e não quero ficar ali fazendo uma mega dissertação da minha vida. Então eu vou no certo e aí é isso, essa resposta que sai. Mas não é só isso, não é só isso que eu sou. E aí quando eu paro, assim, para analisar
tudo que eu já fiz, que eu gosto de fazer, eu acho que se resume mais ou menos a isso aqui. Então, eu tenho design na minha vida, que é, eu acho que um tema central, que tudo que eu faço esbarra nisso, mas o design, quando eu falo de design, design gráfico. Então, marcas, editorial, papelaria, embalagem, tudo isso eu fiz bastante disso na minha vida. Design de experiência, que é algo que acabou surgindo do design, que é não só pensar no tangível, assim, né, do design, que é essa coisa mais do palatável físico, mas o design de experiência, que ele é uma coisa um pouco mais intangível. Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo é uma experiência. Então, se eu conseguir entrar fácil no link ou não, se tinha o link fácil, a forma como a Nath recebeu a gente, a música tocando, sei lá, se a cadeira que eu estou sentada é confortável, se o meu computador está funcionando ou não, ou se ele está travando, tudo isso faz parte de uma experiência. E existe sempre uma pessoa que pensa isso, independente de qual seja a experiência. Pode ser uma experiência online, pode ser um evento, pode ser um encontro, uma conferência, um festival, isso tudo são experiências. E eu trabalhei um tempo com isso, tanto nesse universo mais físico, ao vivo, assim, né, que é onde abrange os eventos, quanto online, digital, que aí é onde entra, por exemplo, os cursos que eu fiz da Freely School, as mentorias, etc. E aí isso começa a entrar um pouco nesse outro universo, que é um recorte do design de experiência, que é o Learning Design, que é o design de experiência para aprendizagem. Então, com a Freely School, eu comecei a desenvolver essa habilidade de pensar, estruturar experiências de aprendizagem. Então, como que eu faço um curso? Como que funciona, enfim, estruturar módulos e aulas e materiais, enfim. Então, isso tudo tem um pensamento por trás, que é o Learning Design. Direção criativa, que vem um pouco mais do design, que é o meu viés um pouco mais criativo. Então, não é só executar alguma coisa, é pensar o conceito, a ideia, direcionar pessoas, liderar equipes, que eu também comecei a fazer a partir tanto do design quanto da Freely School. O conteúdo, que também veio muito por causa da Freely School. Eu também tenho o meu lado conteúdo PF, que é Denise Saito CPF, que aí o meu conteúdo é, como a Nath estava falando, sobre veganismo, sobre yoga, sobre lifestyle, enfim, a minha vida. Mas eu também tenho conteúdo Freely School PJ, que é onde eu falava sobre o universo, falo ainda, mas, enfim, menos, sobre o universo dos freelas, como se posicionar, como se vender, como se autogerir. Então, isso também acabou virando um trabalho, de certa forma. E a Freely School, que envolve algumas coisas do que eu falei aqui, mas que, para mim, acabou virando quase como uma outra caixinha da minha vida. Então, tipo, eu tenho meu trabalho e eu tenho a Freely School. E aí, tudo isso, junto, tá ali no mesmo cesto, mas é um pouco difícil quando eu penso, assim, como que eu me vendo e como eu coloco no portfólio, como que eu organizo tudo isso. E aí, assim, não tem como desvincular, tudo isso tá conectado, tudo isso sou eu. Não tem como eu dizer que eu sou só o design, eu sou só a Freely School, porque tudo isso faz eu ser eu. Então, por mais que não seja algo que eu faça hoje, isso me faz ser eu. E o que me ajuda a pensar sobre como eu coloco isso para fora é exatamente o posicionamento. Então, começar a organizar todas essas caixinhas é o processo do posicionamento. Então, no branding, não sei quantos de vocês têm conhecimento sobre o branding, mas o branding, ele trabalha muito essa parte do posicionamento de uma marca, no caso, né? Então, resumidamente, o branding é a união da personalidade, da identidade, dos valores de marca que tornam essa marca única e relevante. Então, quando você pensa no Nubank, você pensa numa coisa completamente diferente do que quando você pensa no Itaú. E o que faz essas marcas serem tão diferentes é o posicionamento, além de 1 milhão de outras coisas. Que é, por exemplo, o que vai fazer um designer se destacar de outro. Eles podem ter as mesmas habilidades, mas a forma como eles trabalham, a forma como eles se colocam no mundo e são percebidos é diferente. E é o posicionamento que vai fazer essa diferenciação. E aí, para a gente, como criativos, o posicionamento é a forma como a gente se coloca no mundo e a gente é percebido pelos outros. Então, se eu sou percebida como uma
uma pessoa experiente, uma pessoa que tem algo a dizer, é porque a minha carreira me levou a isso, mas também porque eu me posiciono dessa forma, porque eu quero ser percebida como uma autoridade, como uma pessoa experiente, e a forma como eu coloco a minha imagem no mundo faz com que eu seja percebida dessa forma. Então, o nosso posicionamento, ele impacta diretamente no nosso portfólio e nos trabalhos que ele atrai. Então, se eu coloco, né, ali olhando todas aquelas caixinhas que eu mostrei ali, de design experiência, learning design, etc. Se eu coloco só trabalho de design, eu vou ser percebida como uma designer. Se eu coloco só trabalho de direção criativa, eu vou ser percebida como uma diretora criativa. E assim por diante. Então, o nosso posicionamento impacta no nosso portfólio, que impacta nos trabalhos que eu vou atrair. Porque se eu coloco só trabalho de design, quem vai saber que eu faço direção criativa? Ninguém vai saber que eu faço, ninguém vai ter exemplos de coisas que eu já fiz. Então, o que está ali dentro impacta no que vai vir, vai continuar vindo. Então, quando eu vejo esse emaranhado de coisas, eu começo a pensar assim, tá, então eu preciso começar a organizar isso aqui. Porque a forma como eu vou ser vista é super importante para atrair os trabalhos que eu quero. Então, peguei tudo aquilo ali e coloquei em caixinhas, assim, uma embaixo da outra, que não necessariamente numa ordem. Mas aí, quando eu penso na minha trajetória profissional, e eu olho talvez uns 2 anos atrás, antes eu tinha mais ou menos essa ordem aqui, então, de cima para baixo de ordem de importância. Então, em 2023, foi um ano que eu estava super ativa na Freely School, então eu era muito mais vista como a fundadora da Freely School do que como Denise Designer. Por causa da Freely School, eu estava fazendo muitos trabalhos, não tantos, né, mas assim, estava fazendo bons trabalhos e trabalhos relevantes no universo do Learning Design e do Design Experiências. Também tinha trabalho de conteúdo, porque estava muito vinculado com a imagem que a Freely School passava de mim, e a direção criativa e o design, eles estavam ali no fim, porque eu já também não estava muito afim de fazer design, já estava cansada de exercer essa função, então eu me coloquei no mundo como fundadora da Freely School. Essa era a imagem que eu estava passando. Esse era o posicionamento que eu colocava. Já em 2024, a coisa mudou um pouco. Por quê? Eu fui contratada para trabalhar numa agência, que era a Vista, onde eu era diretora criativa. E aí, consequentemente, era um trabalho fixo, então eu tive muito menos tempo para me dedicar à Freely School. Então, a Freely School foi lá para baixo. E a direção criativa que estava lá embaixo veio para cima. Então, nesse momento, eu me posicionei, me coloquei como diretora criativa, para as pessoas entenderem que eu era essa pessoa, que eu tinha essa experiência e que eu tinha essa relevância nessa atuação. O design de experiência também subiu um pouquinho, porque era eventos, então tem muito a ver com design de experiências. Design também tem um pouco a ver, porque tinha um trabalho criativo e visual muito forte. Conteúdo desceu um pouquinho, o learning design foi lá para baixo, porque eu parei totalmente de fazer isso. E a Freely School ficou ali meio em pausa, assim. Foi um momento que estava meio num hiato, não sabia muito bem o que fazer, não tinha muito tempo para me dedicar. Então, meio que inverteu completamente a ordem. E aí, em 2025, que é o ano em que estou, voltei a ser freela e voltei a me questionar sobre o que é design, direção criativa, learning design, o que eu vou fazer. E aí acabei fechando um trabalho bem grande que tomou, assim, praticamente metade do meu ano com design em identidade visual. E aí eu me vi de novo designer, que em 2023 eu estava de saco cheio de fazer isso, e esse ano eu voltei, tipo, eu acho que talvez faça sentido. E aí, então, assim, só para vocês entenderem que o posicionamento, ele é fluido, ainda mais eu, como boa sagitariana, uma pessoa de fogo que está sempre mudando. Então, ele pode mudar. Pode ser que em dados momentos uma coisa esteja mais presente do que outras. E tudo bem. A questão, eu acho que é mais a gente ter essa consciência de como eu quero me colocar e ser percebido, ou então qual que é a forma que as pessoas estão vendo que eu sou e eu não quero que elas me vejam assim. Então, deixa eu manipular um pouquinho isso. E assim, ano que vem, só Deus sabe, porque, né, como já falei, sou sagitariana, não tem como planejar o futuro, a vida vai acontecendo e é isso aí. Mas então, quando a gente olha isso aqui, eu vejo que em 2023 eu era vista como fundadora da Freely School. Em 2024, eu era diretora criativa na Vista. Em 2025, eu voltei a ser especialista em branding e isso impactou meu portfólio. E nesse processo, eu fui atualizando meu portfólio. Eu fui
mexendo ali nas coisas que tinha, de repente, antes era muito mais focado na Freely School e nos meus projetos de educação, e aí no ano seguinte eu já mudei isso. Então, o nosso portfólio está sempre se atualizando. Então, não é uma coisa que você vai fazer hoje e vai ficar lá daquele jeito para sempre. Eu estou sempre revisitando ele. Então, já que isso impacta o nosso portfólio, a gente também tem que pensar, será que é o trabalho que impacta o nosso portfólio? Ou será que é o portfólio que impacta o nosso trabalho? Porque, assim, uma coisa leva a outra. Se eu tenho um trabalho de direção criativa ali, as pessoas vão ver que eu tenho um trabalho, uma experiência naquilo, e vão me chamar para um trabalho naquela área. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou trabalhando naquilo, eu vou ter mais trabalhos naquilo, e eu vou continuar tendo mais trabalhos naquela área para colocar no portfólio, e aquilo vai alimentando a roda. Então, assim, tipo assim, quem que traz o quê? É o ovo ou a galinha? Quem começou primeiro? E aí você fica, tipo, meme, esse sticker dessa menininha, tipo, eu não sei quem que vem primeiro, eu não sei o que leva ao quê, mas eu sei que uma coisa influencia a outra. Então, assim, é muito importante a gente pensar que o portfólio é uma bússola que aponta para onde você quer chegar, e não só um arquivo do nosso passado, porque o que mais acontece 95% das vezes é você olha para o que você fez, você pega tudo que você fez e você coloca no seu portfólio. Isso é um arquivo do seu passado. Isso não tem uma estratégia, não tem um planejamento realmente para colocar o que está sendo colocado ali. Quando você seleciona e pensa para onde você quer chegar, seleciona aquilo para ser um direcionamento para o seu futuro, aí você está pensando no seu portfólio como uma bússola. Está pensando no seu portfólio como uma ferramenta estratégica. E aí, nesse momento que você começa a selecionar o que tem ali, você começa a entender que aquilo vai atrair mais trabalhos naquilo que tem. Então, começa a entrar nessa roda que é o seu posicionamento leva a projetos e os seus projetos leva a reforçar o seu posicionamento. Então, se você não quer mais trabalhar com, sei lá, por exemplo, no meu caso, eu não queria mais trabalhar com design, estava cansada. Chegou uma hora que eu tirei todos os meus trabalhos de design. Não quer dizer que eu não sei fazer, que eu não tive experiência. É só que eu sabia que se eu continuasse colocando os sites que eu já tinha feito, os aplicativos que eu já tinha desenhado, eu ia continuar sendo chamada para trabalhos de UX e UI. E eu não queria mais. Então, eu tirei tudo aquilo, comecei a colocar cada vez mais projetos de outras áreas que eu queria trabalhar. E sim, no começo, eu tinha um trabalho de direção criativa. Eu tinha um trabalho de learning design. Mas era aquilo. Tinha um momento que tinha 5 projetos no meu portfólio só. Mas eram bons projetos que mostravam o posicionamento que eu estava tendo naquele momento. E aí, com esse posicionamento, comecei a ter mais projetos daqueles, e aí começou a ficar mais volumoso dentro desse posicionamento. Então, para entender na prática, eu gostaria muito da gente ter esse momento de exercício prático, porque eu acho que fica mais fácil de entender como que é no momento em que alguém está analisando seu portfólio, no momento em que alguém entra no seu portfólio. Porém, eu percebi que talvez vocês tenham ficado tímidos, acanhados, intimidados, talvez, porque pouquíssimas pessoas se inscreveram para participar desse momento. Mais precisamente, uma pessoa, para não dizer que nenhuma, mandou o portfólio. Então, a gente vai parar agora para ter esse momentinho de análise. Não vai tomar tanto tempo, eu quero que demore uns 10, 15 minutos para depois a gente continuar. E aí, depois, se der tempo, eu mostro um segundo exemplo, que seria o meu portfólio. Então, como que eu pensei para fazer o meu portfólio. Normalmente, quando você manda o seu portfólio para alguém, você mandou num contexto de ou curadoria de uma vaga, ou um recrutamento, ou assim, tinha alguém precisando de alguma coisa e você mandou. E provavelmente você não foi a única pessoa que mandou. Então, o tempo que aquela pessoa que recebeu vai ter para olhar o seu portfólio é muito pequeno. E se ela tiver bastante tempo, ela provavelmente nem vai olhar o seu site inteiro. Então, assim, pensa que mais ou menos, aproximadamente, essa pessoa vai ter 5 minutos no seu site, se você tiver sorte. Muito provavelmente vai ser menos que isso. Então, você tem que ser muito certeiro, tem que ser muito direto ao ponto, para conseguir expressar quem você é, o que você faz, em pouco tempo. E o seu posicionamento vai ajudar muito nisso.
pensa assim, que existem 3 fases de interação no seu site. E para a gente entender essas fases, eu vou trazer uma analogia. Imagina que você está num shopping procurando por uma roupa para ir num casamento. Você sabe que o evento vai ser de dia, então ele é um pouco mais casual, mas você não faz ideia do que você quer comprar. Então você sabe que você tem que comprar uma roupa para casamento, que o estilo dele é casual diurno. Você tem 5 horas que você separou no seu dia para fazer essa pesquisa e você quer gastar R$ 500. Então, esse aqui é o briefing da sua compra. Quando você chega no shopping, você está nesse começo aqui, dessa pirâmide invertida. Você começa a olhar as vitrines. Então, você começa ali a passar pelos corredores e seus olhos vão navegando rapidamente pelas lojas, selecionando o que te agrada ou não, ou o que tem a ver com o que você quer. Então, você passa por uma loja de cueca. Não, uma loja de sapato. Não, uma loja de terno. Não. Uma loja de vestido. Vestido é o que eu quero. Então, isso acontece de uma forma muito rápida. A gente nem percebe. Então, seu olho vai, e aí você vai começando a selecionar o que faz sentido para você. Então, esse é o momento de triagem. O primeiro passo é filtrar as lojas que oferecem as roupas com o seu estilo, que combinam com a ocasião e que atendem ao seu orçamento. Então, pode ser que eu passe por uma loja de vestido que eu vejo que tudo custa R$ 2.000, R$ 3.000, então aquilo já passa reto. Você faz isso o mais rápido possível, porque você não tem o dia inteiro para ficar entrando em todas as lojas. Então, o primeiro momento é só olhar, você não está entrando em nada. Então, você vai passar pelos corredores, talvez você vai subir uns 2 andares para ver todos os andares, e você vai olhar mais ou menos, tipo, entendi, essa loja aqui funciona, aquela do segundo andar também funciona, e essa aqui do terceiro andar também funciona. Então, essa foi uma triagem, que é uma seleção muito rápida, a partir das informações que estão visíveis, assim, que são mais de cara, que fazem sentido para você. Depois disso, a gente entra nesse meio da pirâmide. Enfim, você encontra algumas lojas que te agradam. Você escolheu 2 ou 3 para entrar e começa a vasculhar as araras. E você vai direto no que você procura. Esse momento é uma filtragem estratégica. Então, depois de encontrar as lojas que mais te agradam, você entra em cada uma delas e vai direto na seção que parece que ter o que você procura. E você começa a selecionar algumas peças e decide provar. Então, assim, raramente você vai entrar numa loja que você já entendeu o que tem, o que você quer, e vai ver coisa que você não precisa. Assim, se eu entro numa loja de roupa de festa, eu não vou ver, sei lá, casaco de inverno. Porque se tá quente, eu sei que eu não vou precisar. Você vai direto no que você quer. Porque você já sabe o que você quer, porque você tem um objetivo ali. Então, isso já é também um direcionamento para agilizar o processo. Então, eu fui para a área de vestidos, já olhei assim, eu gosto de, sei lá, gosto de cores quentes. Então, eu peguei um amarelo, peguei um vermelho, um laranja, um rosa, e é isso. E aí eu fui para o provador provar as peças. Então, essa é uma filtragem estratégica, porque eu entro na loja, em poucas lojas que eu escolhi, e vou direto onde eu já sei que vai ter o que eu quero, e seleciono algumas peças para provar. Por último, a gente tem a base da pirâmide, que é o momento que você está no provador, que você já provou as peças, e você se apaixona por algumas peças e não gosta de outras. E no fim, você fica em dúvida entre 2 lojas diferentes, entre um vestido da loja A e um vestido da loja B. Esse é um momento de decisão. As 2 lojas oferecem produtos com a mesma finalidade, então as 2 são lojas de roupa para festa, mas cada uma tem um estilo diferente. O preço também é parecido e você gosta de ambas e fica sem saber escolher. Nessas horas, alguns fatores emocionais podem influenciar. Então, por exemplo, o atendimento na loja A foi muito melhor que na loja B. A loja A tem um discurso sustentável, que para mim, que sou vegana, é super importante. E na loja B, não. Eu reparei que na loja A tinha vendedores mais diversos e na loja B só tinha gente padrão branca. Então, eu pensei assim, então, eu tenho 2 produtos muito parecidos, com o mesmo preço e com a mesma funcionalidade, mas a loja A
me trouxe uma sensação melhor. Tem mais a ver com o meu estilo de vida, com o meu posicionamento, sei lá, tipo, os vendedores tinham mais minha cara, eles se preocupam com questões de sustentabilidade, que para mim é super importante. Então, eu claramente vou escolher a loja A. Então, esse é o processo, fazendo uma analogia de um shopping. E adivinha? Todos nós estamos num shopping, nosso portfólio são as lojas e os nossos projetos são os produtos. Então, essa analogia é só para vocês entenderem, assim, uma situação da nossa vida, que todo mundo já passou por isso. Todo mundo já precisou comprar alguma coisa em um shopping de última hora e precisou fazer isso muito rápido. E esse processo é quase a mesma coisa de um curador que precisa encontrar um profissional X em pouco tempo. Então, imagina aqui, a gente tem uma recrutadora e ela procura por um designer para criar o site de uma empresa de produtos esportivos. E foram enviados 100 currículos para essa vaga. E, assim, não é um número absurdo. Muitas vezes vem mais que isso. Então, ela sabe que ela precisa de um designer UX UI, que é uma pessoa para criar esse site. A indústria, que é o cliente, é de esportes e bem-estar. Ela tem mais ou menos 6 horas para pegar esses 100 currículos e analisar. E ela tem um orçamento ali de mais ou menos R$7.000. Então, aqui é exatamente a mesma situação do site, só que num contexto de recrutamento. Então, primeiro momento, triagem. Assim como no shopping, a recrutadora precisa olhar os 100 portfólios. No caso, talvez você tenha passado por 100 lojas, um pouco menos, mas seria esse momento dela passar pelos 100 portfólios de uma forma muito rápida para conseguir filtrar o que interessa ou não. Então, imagina, se ela tem 6 horas de pesquisa e ela tem 100 portfólios, isso quer dizer que ela tem 3 minutos e 20 segundos para olhar cada portfólio. E pode ser que ela demore menos que isso em alguns casos. Por quê? Ela vai analisar muito rapidamente quem tem o produto que ela busca, que no caso não é uma roupa de festa, é trabalhos com criação e desenvolvimento de sites. Então, se ela entra no site da pessoa que se diz designer e não tem nenhum trabalho de criação de site, ela fecha. Não demorou nem 10 segundos. Ela abriu, scrollou, não tem, fechou. Isso é você bater o olho na loja de cueca e falar, não é isso, vou pro próximo. Então, esse é um momento muito rápido. Então, esse é o momento em que o posicionamento faz toda a diferença. Então, se você quer atrair trabalho de uma coisa específica, você tem que ter exemplos daquilo. Ai, Denise, mas assim, eu quero abrir o leque o máximo possível para conseguir pegar mais trabalhos e não quero me posicionar em uma coisa específica. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Segundo momento, filtragem estratégica. Então tá, ela fez uma triagem ali, conseguiu eliminar vários trabalhos, portfólios que não tinham a ver com o que ela estava procurando, e aí vem a triagem, que aí é quando ela começa a analisar de forma mais criteriosa os trabalhos, considerando as hard skills e os soft skills. Então, a forma como os trabalhos são apresentados fazem toda a diferença nesse momento. Então, aqui, por exemplo, um trabalho muito legal que é apresentado de uma forma pobre, então, sei lá, não tem explicação, não tem imagens boas, isso aqui pode ser um trabalho legal, mas se ele não está bem apresentado, ele não me diz muita coisa. Então, acaba tendo mais chances desse portfólio indo para a pilha de nãos. E o resultado final do trabalho também é importante. O trabalho final é importante, mas a forma como a gente explica também faz diferença. Então, como você explica como foram os projetos, a sua atuação, os desafios que você teve, isso tudo demonstra a sua capacidade de defender os seus trabalhos, da sua comunicação, da sua expressão, e isso fala sobre as suas habilidades interpessoais, que são soft skills. Então, esse é um momento que demora um pouco mais, então, se ela demorou 10 segundos ali na primeira página para ver se você tinha ou não os trabalhos, esse momento aqui vai demorar talvez 1 minuto, 2, que é onde a pessoa realmente vai entrar nos trabalhos, vai olhar, vai ler, e vai ter um pouco mais de critério para entender quem é você e o que você faz. E aí, por último, que era ali o momento gostei de 2 produtos, vou levar o da loja A porque tem mais a ver comigo. Esse é o momento que também tem muito a ver, que é a decisão. Então, depois
da filtragem, a recrutadora tem um shortlist de alguns candidatos para a vaga. E essas pessoas vão ser chamadas para uma entrevista. E aí imagina que, durante a entrevista, a recrutadora vai, enfim, né, estou aqui trazendo exemplos, mas digamos que ela pede para os candidatos contarem mais sobre sua experiência profissional, sobre os seus projetos, como que eles atendem clientes, como que eles garantem que eles vão conseguir entregar um trabalho de alta qualidade. E aí, essa recrutadora, ela analisa a capacidade de cada pessoa em defender as suas ideias, em formular respostas e demonstrar liderança e autonomia, juntando com os trabalhos, e ela chega no final e fica em dúvida entre duas pessoas que têm o mesmo orçamento, então que toparam esse orçamento. O que ela decide? Digamos que uma pessoa vive o universo esportivo todos os dias, enquanto a outra não se conecta nem um pouco com esse estilo de vida. Decisão feita. Ela vai escolher a pessoa que se conecta com o universo esportivo. E por que eu estou falando dessa, digamos, pessoalidade, assim? Porque isso importa. Isso faz diferença. Da mesma forma que, para mim, Denise, se eu vou comprar uma roupa que é, sei lá, da Shein, ou uma roupa da Farm Rio, sei lá, qualquer marca dessas maiores, mas que tem uma mentalidade de sustentabilidade um pouco maior, é claro que eu vou pegar a Farm Rio. Porque eu não quero corroborar para o trabalho escravo na China, enfim. Então, essas questões que são um pouco mais pessoais fazem diferença. Quando um recrutador chega em duas pessoas muito parecidas e ela fica em dúvida, eu sou a pessoa que vou olhar o Instagram, vou olhar, enfim, a página de sobre da pessoa para entender quem é essa pessoa, porque não só o trabalho é importante, o que ela vive no dia a dia também faz diferença. Então, se eu sou vegana, se eu faço yoga, isso também vai direcionar um pouco o tipo de trabalho que eu faço. Sim, eu até posso fazer um freela para a JBS, mas eu acho que não tem muito a ver. Eu também nem vou querer. Então, se vier um freela para a JBS, aí a pessoa vai falar, eu acho que ela é vegana, né? Eu acho que ela não vai ficar muito feliz. Então, vamos pegar essa outra pessoa aqui que adora um churrasco. Então, esse é o momento que você mostrar a sua vida pessoal também é legal. E aí as pessoas ficam assim, ai, mas será que eu faço um Instagram só de trabalho? Tá, você até pode ter um Instagram que é meio portfólio, mas o seu Instagram pessoal também é importante, porque isso vai mostrar quem você é no dia a dia. Então, aqui seria também que eu daria o exemplo do meu portfólio, mas eu posso fazer isso depois. E aí aqui só, eu acho que uma parte mais tática, que assim, eu sei que todo mundo gosta de uma receita de bolo, né? Que é o dos and don'ts, que eu traduzi para faça ou não faça. Isso aqui, gente, assim, é um guia, mas também não é não é fincado em pedra, tá? Eu acho que assim, tem coisas aqui que vocês podem fazer, tem outras coisas que vocês podem não fazer, pode ser que funcione também. Isso aqui é muito baseado no que eu já fiz e no que eu vejo que funciona. Primeira coisa, faça. Isso numa ordem, tá? Esse de faça. Liste todos os trabalhos que você já fez até hoje. Então, a primeira coisa que vai dar um pouco de trabalho, mas assim, todos os trabalhos relevantes, abre lá todas as pastas, vê tudo que você já fez e vai listando ali tudo que você já fez até hoje, que seria relevante para mostrar para alguém. Depois disso, seleciona quais refletem o seu posicionamento de hoje. Então, tá, legal, esse trabalho é muito interessante, mas ele reflete para onde eu quero ir? Ele reflete o que eu quero continuar fazendo? Depois, é interessante também fazer uma pesquisa de sites e portfólios como referência. Ai, Denise, tem uma lista de referências? Sim, tenho, depois eu mando, está aqui nesse PDF, no final tem um link. E eu organizei ele ontem, mas eu pretendo manter ele atualizado. Então, assim, foram coisas que eu lembrei, pessoas que vieram na cabeça, mas claro que, né, não lembrei de todo mundo, mas à medida que eu for lembrando e for aparecendo mais gente, eu vou colocando lá. Tem de diversas áreas e atuações. E também é legal vocês pesquisarem plataformas de sites. Então, ver as plataformas que existem, entender como elas funcionam, se são pagas, etc. E também tem uma lista disso no final. Reúne imagens, vídeos e escreva textos para cada projeto. Essa é a parte mais chata, que dá mais trabalho, porque assim, às vezes você tem que reunir o negócio lá de 2020, que às vezes você vai ver que você não tem a imagem que você queria, às vezes o vídeo que você queria já não está mais no ar, o site, o cliente já tirou, enfim.
Então, essa parte mais chata mesmo, escrever texto também é muito chato, mas é importante. Então, selecionou, reúne imagens, textos e vídeos. Aqui é o pulo do gato, porque eu acho que ninguém faz isso, ou pouca gente faz isso, que é criar novos materiais para enriquecer a sua apresentação. Eu fiz muito isso, e eu vejo que poucas pessoas dão importância para isso. Por quê? Às vezes, o seu trabalho foi só fazer uma capa de livro. Você fez sua capa. E a única coisa que você tem é a imagem da capa. Mas, assim, você pode pegar vários livros e fazer várias fotografias legais, você pode fazer mockups digitais, você pode pegar pedaços dessa ilustração e fazer várias imagens para compor a sua apresentação, você pode pegar algumas imagens e animar elas, sei lá. Então, assim, cria novos materiais a partir do que você realmente fez. Não fica só naquele produto final que é uma caixinha. Tenta desmembrar aquilo, tenta pegar elementos daquilo e mostrar novas possibilidades. Eu fiz isso, por exemplo, para uma identidade visual de um café que eu criei, que é a Sentimental. Assim, eu basicamente, na época, fiz o logo, que foi uma coisa super corrida e tal. E aí, na hora de subir no site, eu não tinha muita coisa. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um monte de mockup, fiz aplicação, fiz, enfim, coisas que não necessariamente vieram para o mundo, mas que são interessantes para mostrar para as pessoas como aquilo pode ser aplicado no mundo real. Crie sempre uma página sobre você com foto e links, que seria Instagram, LinkedIn, etc. Exatamente pelo lado pessoal ali do que eu falei. É legal você falar sobre você, sobre suas curiosidades, sobre seus interesses, coisas que você gosta de fazer, coisas que você já fez, projetos pessoais, porque isso conta muito na hora de um recrutamento. Não desista, porque é chato, dá trabalho. Assim, coloque isso como uma meta, como se fosse um trabalho. Organiza a sua agenda, coloca blocos de tempo ali, todo dia, das 10 ao meio-dia, eu vou fazer meu site, porque isso dá trabalho, isso consome. É chato, mas não desista. E por último, divulgue. Que assim, não adianta nada você fazer um site, ter todo esse trabalho, passar horas trabalhando com isso e não divulgar. A gente trabalha com comunicação e não comunica o nosso próprio trabalho. Então, não deixem de divulgar. Não faça. Aí são coisas assim, coisas que eu vejo muito que acontece e que gostaria que não fosse tão comum. Não coloque todos os projetos da sua vida profissional. Não coloque o seu projeto da faculdade. Não coloque o seu primeiro estágio. Não precisa. Por quê? A pessoa vai ter 3 minutos e 20 no seu site. Se ela vê que tem 20 projetos, ela vai ficar confusa. E talvez ela escolha o único que ela não precisa ver. Então, seja direto ao ponto. O meu portfólio hoje tem 9 projetos. 3 de cada tipo. 3 de design, 3 de learning design, 3 de direção criativa. E pronto. Daqui a pouco eu vou atualizar e talvez eu tire um de design e coloque outro. Por quê? Eu quero que tenha o suprassumo do melhor que eu já fiz. E se eu quero que a pessoa veja que eu sei fazer design, eu quero que ela realmente comprove que eu sei fazer. Então, eu vou deixar só o que eu tenho de melhor. Não coloca coisa demais. 9 não é um número, tipo, é um número mágico. 10, 15, até 20, assim, eu acho que até passa, né? Tem gente que nem tem tanto, assim, mas eu acho que, para mim, quanto mais direto ao ponto, melhor. Tem gente que discorda, mas, enfim. Inclua projetos, não inclua projetos que não refletem onde você quer chegar. Então, é isso. Tipo, se você não quer mais trabalhar com, sei lá, fazendo social media, porque você já cansou disso, tira isso e coloca a estratégia de conteúdo, que é diferente de social media, de ficar fazendo textinho de post, enfim. Então, não coloca as coisas que você não quer mais continuar fazendo, que não refletem onde que você quer chegar. Colocar só imagens sem contexto ou explicação. Isso eu vejo direto também. É legal ter explicação para eu entender como você chegou ali, qual era o propósito daquilo, por que você fez do jeito que fez, enfim, contexto, explicação, isso ajuda a entender o seu raciocínio e a sua defesa de ideias. Colocar trabalho no Google Drive, Dropbox, enfim, isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um AVC toda vez que alguém me manda um link no Google Drop, no Google ou no Dropbox, porque assim, entendo que é melhor que nada, mas às vezes é melhor nada. Subestimar a importância de falar do seu lado pessoal, de novo, é importante. Ter vergonha de divulgar seu trabalho. Não tenho vergonha, gente. Tá todo mundo aí, dando seus pulos.
né? Enfim, é importante divulgar seu trabalho. Não manter o seu portfólio atualizado e deixar ele por mais de um ano desatualizado. Porque, como eu mostrei ali, a nossa vida é fluida, as coisas vão acontecendo, posicionamentos mudam, trabalhos novos acontecem. O portfólio tem que estar sempre atualizado para continuar sendo relevante. E a pior coisa que você pode fazer é não fazer um portfólio. É importante. Nem que seja um LinkedIn, para quem trabalha com estratégia, pesquisa, enfim, coisas que são muito mais intangíveis. O LinkedIn é um portfólio, mas faça um bom LinkedIn. Coloque todas as informações possíveis e imagináveis lá. Então, esse era o resumo. Aqui são os links. Então, a gente tem a lista de portfólios, a gente tem uma lista de plataformas e uma leitura complementar, que é de um site gringo, mas tá em inglês, mas eu acho que é super relevante. Tem muitas coisas parecidas e outras coisas que eu acho que são complementares ao que eu já falei. Denise, eu fico com muita dúvida quanto à apresentação. Por exemplo, tenho trabalhos como pesquisadora audiovisual, assistente de arte, cinema, design generalista, branding. No caso de pesquisa, eu acho tão intangível, que foi o que tu acabou de falar, né? Daí acho meio difuso isso de ter um site, um LinkedIn. Foi a Vitória. É muito mais difícil quando o trabalho é menos visual. E eu sempre falo que, para quem trabalha com estratégia, pesquisa, coisas do tipo, LinkedIn resolve. E, assim, eu não entro muito profundamente no tema LinkedIn, porque o LinkedIn, ele dá uma aula, né? A gente fala sobre LinkedIn, é uma coisa muito específica. Mas as minhas dicas são preencher o máximo que você puder, assim, resumindo, que são o texto ali de introdução, ter um bom texto de introdução falando sobre você, sobre sua experiência, o que você já fez, qual é o seu foco. Se possível, ter aquela partezinha ali de projetos, enfim, se você conseguir colocar alguma coisa ali que exemplifique de forma muito simples, só para ter, tipo assim, a pessoa trabalhou com esse cliente, beleza. A parte de timeline é a parte mais importante. Então, assim, trabalhei nesse lugar, fiquei tanto tempo em cada lugar, tive esse cargo em cada lugar, e eu gosto muito de colocar uma descrição que explique o que eu fazia em cada lugar. Se você não teve, assim, tempos em lugares fixos, você pode colocar também projetos, por exemplo. Então, tive um trabalho grande que fiz para tal marca, e aí você coloca ali como se fosse um milestone, assim, tipo, um projeto de pesquisa para tal marca, fiz isso. É uma forma de você explicar o que você faz, a sua experiência, só que sem ser vinculado a empresas necessariamente. Não é o ideal, porque o LinkedIn não foi pensado para isso, mas considerando com contextos, pode ser que faça mais sentido. E aí, enfim, tudo que seja de conexões, de línguas e tudo aquilo, sempre ter o máximo possível de informações. Então, o LinkedIn, para quem trabalha com estratégia e pesquisa, eu sempre falo que acaba sendo melhor, porque dá muito trabalho pensar como fazer um site, às vezes você não vai ter material para colocar, muitas vezes são materiais sigilosos, que têm NDA, e para quem faz curadoria, recrutamento, aquilo já basta, porque a pessoa já está ali naquele fluxo de LinkedIn e já funciona muito melhor. Mas eu acho que quando eu sinto que eu estou penteando o pelo do ovo, aí já passou do tempo, sabe? Eu acho que claro, a gente tem que ter o máximo possível de volume visual e de conteúdo e texto suficiente para vender aquela ideia, mas assim, a gente sempre pode fazer mais, sempre dá para colocar mais uma coisinha, sempre dá para fazer mais um mockup, sempre dá para, enfim, eu acho que não tem um tempo ideal, não tem um volume ideal, eu acho que quando você sente que a ideia já está sendo passada com a informação que você tem, já está bom. Pode colocar no mundo. Se você sentir com o tempo, tipo, putz, olhou ali depois de um mês, viu e falou assim, acho que dá para colocar mais alguma coisa, vai lá e coloca. Eu acho que a questão é não deixar de colocar só porque não finalizou. Você pode colocar 80% pronto, 85% pronto, e vai colocando uma coisa aos poucos, assim, né? Se você sentir que ainda precisa. Porque se você ficar, tipo assim, não, tem que estar 100% redondo para conseguir colocar, aquilo não sobe nunca e você fica
perdendo oportunidades porque não está finalizado. Então, é melhor colocar e, se for o caso, continuar atualizando com o tempo. Eric perguntou como é que você prospecta clientes, Denise? Eu não acho que eu prospecto clientes. Eu acho que eu me conecto com elas. Então, assim, qualquer lugar que eu vá, qualquer trabalho que eu faça, eu tô prospectando. Então, tipo assim, aqui a gente está se conhecendo, é uma prospecção, assim, digamos, né? Então, assim, claro que você vai lembrar muito mais as pessoas que participam. Então, tipo, o João acabou de falar aqui, se ele me adicionar no LinkedIn, eu vou saber quem é ele, mas as pessoas que não falaram, como eu vou saber? Então, assim, todos os momentos em que a gente está numa situação pessoal ou profissional, a gente está se conectando com as pessoas e pode ser que surja uma oportunidade. Às vezes você está no aniversário de um amigo, você sentou do lado de uma pessoa que você não conhece, você começou a conversar, e aí a pessoa vira e fala, caramba, você faz isso, estou precisando disso. Então, não é uma coisa que você fala, deixa eu colocar aqui o meu terno para entregar os meus cartões de visita, sabe? Tipo, isso não se faz mais. Então, a prospecção, hoje em dia, o networking, é muito mais enraizado nos momentos da nossa vida do que como era antigamente, em que você ativamente fazia prospecção. Eu acho que o mais importante é você se abrir para conversar com as pessoas e se conectar com as pessoas. Então, para mim, a minha vida sempre foi muito do indica, de quem indica, né? O QI. Eu tenho uma rede muito rica, eu sou muito bem conectada, tive a sorte de passar por lugares que tinha muita gente incrível envolvida, que me levaram para lugares muito incríveis, e aquilo criou uma rede muito forte. E isso faz com que a minha vida freela seja muito próspera, porque as pessoas que eu conheço são diretores, são gerentes, são empreendedores, donos de negócios. Então, assim, eu tô muito bem conectada. As pessoas me indicam para pessoas interessantes, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm pensamentos legais, ideias legais, projetos legais. E isso, para mim, é o meu maior trunfo como freela, né? Que é a minha rede. Se você não tem tanto, assim, essa permeabilidade no mercado, começa a fazer. E pensa que todo mundo pode levar a gente a algum lugar. Às vezes a gente subestima o poder de conexão das pessoas. Você nunca sabe. A pessoa que senta do seu lado na mesa do aniversário, você não sabe quem é aquela pessoa. De repente, aquela pessoa conhece o CEO do Itaú. E você, tipo, nem imagina. Então, assim, eu acho que é muito mais de se abrir para as oportunidades, entender que a nossa capacidade de falar do nosso trabalho, ela deveria ser desenvolvida porque ela tem que ser trabalhada a todo momento. Não é só no momento que você está entregando cartão de visita. Então, todo momento você precisa ter a habilidade de falar quem é você, explicar o que você faz, quais são as suas qualidades, né? O que você tem de bom, por que você é importante, por que você é diferente. Porque quando você precisa falar de si, isso já tem que estar fresquinho na cabeça, sabe? Isso é uma coisa natural, para não parecer tipo assim, putz, agora eu vou ter que falar de mim, agora o que eu faço? Então, é um pouco isso. A Bruna mandou. Como me posicionar nas redes sociais quando trabalho com marcas brasileiras e europeias? E preciso me dividir entre 2 idiomas. No LinkedIn é fácil, porque tem a opção de perfil em inglês. Mas e no Instagram não rola? Eu acho que assim, tem alguns sites que têm essa opção de idiomas, né? Mas não são todos. Hoje, o meu site é todo em inglês. Mas teve uma época que eu dividia ele. E era simples como uma coluna em português e uma coluna em português. E eu sei que algumas coisas, elas são um pouco difíceis de traduzir, né? Tipo assim, quem trabalha com redação criativa, aí tem ali um título que faz muito sentido em português, aí você traduz, não faz nenhum sentido em inglês. Mas beleza, eu acho que é um pouco adaptar ali ao contexto, e se você tiver a possibilidade de fazer um site em que você tenha uma parte, na mesma página mesmo, mas uma parte em inglês e uma parte em português, já resolve. E aí, quando você explica alguma coisa que tem algum contexto muito específico daquela cultura ou daquele idioma, aí você tenta explicar aquilo da forma possível para deixar claro a ideia, né, por trás. Preto e branco, fonte sem serifa.
ele não pula, ele não pisca, ele não mexe. É isso. Não precisa ter pirofagias, tá? É simples, direto ao ponto. Aí que eu coloco um texto que direciona o meu posicionamento, que é Creative Director and Designer Creating and Leading Visual Narratives and Experiences. Então, assim, eu deixo muito claro que hoje eu sou diretora criativa e designer, que eu crio e lidero. Então, eu não sou só a pessoa que é criativa, mas eu também lidero. E eu foco em Visual Narratives and Experiences, que, assim, não quer dizer muita coisa, porque é abrangente, mas é para ser abrangente mesmo. Então, assim, muita coisa pode ser Visual Narrative, né? Enfim, então, assim, é para deixar aberto mesmo. E experiências que também, tipo, enfim. Então, assim, o que eu fiz? Eu organizei em 3 categorias. Direção criativa, Learning Design e Design. Cada um deles tem 3 projetos. Tenho mais projetos para mostrar? Talvez até tenha, mas preferi deixar só 3, porque eu acho que esses 3, eles refletem o que é o melhor do que eu tenho para mostrar. E aí, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo, esse aqui que eu comentei do café. Aqui eu coloco sempre um texto que resume, não precisa sempre assim, tá? Mas eu gosto de sempre ter um texto que é tipo, a pessoa lê e ela entende do que eu tô falando, e aí eu coloco o nome do projeto, o cliente, se tinha alguma agência, e o meu papel. Esse negócio de papel, role, ele é muito... Para mim, ele resolve muito minha vida. Porque, assim, eu como uma pessoa que faz um monte de coisa, que eu poderia ter feito mais coisas, mas eu deixo muito claro que o que eu fiz foi graphic design e experience design. Então, tem outros projetos que tem uma lista bem maior. Então, eu deixo muito claro, tipo, olha tudo que eu fiz aqui em um único projeto. E tudo que vocês estão vendo aqui é mockup que eu fiz depois da identidade visual ser criada. Assim, tipo, isso aqui eu fiz para o portfólio. Nada disso foi feito para o cliente, né? Que na verdade, eu era sócia desse café. Olha eu aqui. Então, assim, essas fotos, elas foram feitas para o Instagram. E todo o resto... E aqui foi o evento mesmo que rolou. Mas todo o resto foi o que eu produzi para subir no site, no meu portfólio. Então, assim... O que eu teria para mostrar se fosse, né, só pegando o que já tinha? O logo, as fotos que eu tirei no meu cão para mostrar os produtos e as fotos do evento, só. O que eu criei a mais? Eu criei como se fosse uns cartões de visita que nem existem, né? Porque eu acho que hoje em dia ninguém mais faz cartão de visita. Mas, assim, é legal você mostrar uma possibilidade de aplicação. Tote bag, que nem é essa tote bag que a gente tem, enfim, mas ficou bonito, assim. Pacote de café, a gente tem pacote de café, mas não é esse. Só que eu acho que esse aqui é muito mais bonito do que o pacote que realmente existe, porque esse aqui é muito mais caro de fazer, enfim. Cardápio, menu, não é esse o menu que está lá no café, mas esse é um possível café, um possível menu para mostrar o desmembramento dessa marca. Enfim, copinho, placa de rua, takeaway, copinho de takeaway, enfim. Tudo isso foi criado para o site. E aí aqui eu coloco sempre o briefing e a ideia. E aí tem uns que não é exatamente esse título, mas é sempre tipo assim, qual foi o briefing e qual foi a minha ideia. Então pode ser a ideia e o conceito, enfim, alguma coisa assim. Então para deixar muito claro qual que era o meu desafio e como eu pensei em solucionar esse desafio. Então são 2 coisas que estão sempre juntas. E aí eu deixo isso de primeiro, porque é o que resume o projeto. Aí depois, eu sempre gosto de intercalar um pouco. Então, imagem, texto, para não ficar uma coisa muito cansativa. E os textos os mais breves possíveis. Não escrever textos muito longos, tentar editar eles para que eles fiquem mais concisos e consigam passar uma ideia rápida. E aí aqui embaixo, de novo, tem mais texto. Então, aqui eu falo do meu papel. Qual foi a minha atuação? E se tiver créditos, enfim, pessoas que também estiverem envolvidas, eu coloco. E aí aqui eu deixo links para navegação, porque é melhor a pessoa estar navegando em um projeto e ela já ter outro projeto para clicar e ir direto para outro, em vez de ter que voltar para home e pegar de novo, enfim. Então aqui, se ela quiser ver outro trabalho de design, ela consegue. Deixa eu ver. Outro, por exemplo, esse aqui, de Netflix. Esse aqui é o mais recente que eu tenho, e ele é de direção criativa, mas foi um evento, então ele também entra nesse lugar de design de experiência. A gente teve uma questão que foi, Netflix, ela é muito chata com direitos de imagem e veiculação de coisas deles, então assim, eles tinham um fotógrafo deles, e tudo que a gente fotografasse tinha que passar pela aprovação deles. Então,
muito do que eu coloquei aqui é tipo coisa que eu fui pegando, porque eu não tinha os materiais oficiais deles, eles não passaram pra gente. Então, vocês vão entender que, assim, é um projeto muito legal, que eu tenho 0 materiais para mostrar. Então, aqui eu coloquei, né, a introdução, o que eu fiz, a agência, e aqui essa é, talvez, uma das únicas fotos que a equipe da Vista tirou e ficou boa, porque todo o resto tá horrível. E aí, enfim, aí vem o briefing, o conceito, que foi a parte mais relevante do que eu fiz, né, o conceito criativo, e aí, fotos. Essa foto aqui é da Netflix, essas fotos aqui todas, print do conteúdo da Netflix, e aí que eu deixo claro que é deles, colocando crédito da Netflix, porque não tinha foto deles, não tinha foto grande, não tinha nada que eu pudesse usar, então eu peguei conteúdo do Instagram deles, tirei foto de stories, montei aqui como se fosse a interface dos stories e fui colocando. Então, assim, eu não tinha nenhum material, eu dei meus pulos, e isso aqui tudo eu criei para colocar no site. Isso aqui é um vídeo que a Vista fez, mas, assim, mostra bem pouco do resultado final, era muito mais na montagem. E aí aqui um pouco mais do texto, explicando qual que foi a minha atuação. Então, assim, aqui, de novo, para explicar. Tudo que a gente cria depois ajuda a contar a história. Muitas vezes a gente não tem o suficiente quando o trabalho termina para mostrar. E o que é importante é a gente conseguir passar a mensagem do que foi aquele trabalho com as ferramentas que a gente tem. Às vezes a gente tem pouca coisa para mostrar, e aí esse volume precisa ser dado depois. E aí, por último, só muito rapidamente, vou mostrar minha página de sobre, que aí eu tenho sempre uma foto, eu acho legal ter foto para conectar com a pessoa, eu sou uma pessoa amarela, que legal, enfim, diversidade. Aqui um texto rápido de quem eu sou, o que eu faço, meio que currículo, coisas, informações, e, enfim, trabalhos, formação, uma lista de clientes, carteirada, que fala? Enfim. Carteirada. Olha todos os clientes incríveis que eu trabalhei e tal, não sei o quê. E aí, meus contatos. E é isso. Então, assim, não precisa também ficar contando sua vida inteira, onde você nasceu, quem são seus pais. É só para as pessoas entenderem um pouco do seu contexto e entender por onde você andou. E é isso, gente. Já passamos 10 minutos. E aí, assim, quem quiser mandar e-mail com dúvidas, olha aqui, isso aqui tem essa dúvida, enfim, dá uma olhada, tal. Posso, não vou analisar portfólios, tá? Porque isso é um pouco mais complexo. Mas se alguém tiver alguma dúvida mais específica, pode me mandar. E aí a gente se fala.